Depois se você quiser dar para o seu Raimundo. Meus amigos, nós precisamos hoje conversar sobre um assunto importante e nós não vamos conseguir terminá-lo hoje, dada a sua extensão, né? Mas a gente vai conseguir fazer uma introdução e depois dar continuidade. Mas geralmente, não sei, nunca gravou aqui. Está querendo gravar para... Então, nós vamos procurar fazer uma introdução hoje e quem sabe no nosso próximo encontro a gente consiga então concluir essa linha de raciocínio. Vou fazer uma pergunta para vocês. Qual é a religião predominante no mundo ocidental? Eu vou deixar o mundo oriental de fora, porque ele está um pouco distante da gente, né? Então a gente tem uma certa dificuldade em raciocinar sobre o mundo oriental. Mas pensando no mundo ocidental, qual é a religião predominante do mundo ocidental? Católica. Está gravando? Evangélica? Cristã? Cristã. É o cristão. Eu acho que é o islamismo. O islamismo. O ramo do cristianismo. Deixa eu melhorar minha pergunta um bocadinho. Do ponto de vista não de rituais ou de denominações, mas pensando na maneira como a cuca da pessoa se orienta, a maneira com que ela estrutura seus valores, a sua compreensão da vida, a sua relação com Deus. Qual é a religião predominante do mundo ocidental? Judaísmo. É o judaísmo. Vocês vão ficar impressionados com a conversa que nós vamos ter hoje, como vocês vão perceber de maneira muito clara que os fundamentos do judaísmo, o conjunto de ideias do judaísmo, é um profundo alicerce na nossa maneira de pensar. Na nossa aqui, ó. Na da Dani, na minha, na tua. No mundo ocidental. Nós então precisamos, em primeiro lugar, entender como é que o judaísmo organiza a sua boca. Não é? Ok? Entendendo isso, nós vamos poder entender se nós pensamos como eles pensam ou não. Mais do que isso, nós vamos ser capazes de responder se a nossa cuca está organizada para uma percepção da vida, para uma postura diante da vida e para uma relação com Deus, tal como está nos fundamentos do judaísmo, ou de alguma outra maneira, seja ela cristã ou seja lá o que for. Meus amigos, nós somos muito mais judeus do que pensamos. Isso está muito mais profundo em nós do que a gente tem conhecimento. E o Cristo veio e anunciou uma tremenda revolução, uma grande reforma, hein? Revolução, reforma. Eu não estou falando em destruição. O próprio Cristo diz: eu não vim destruir a lei, mas eu vim para dar-lhe o seu exato e completo sentido. Ok? Então o Cristo é um reformador. Então nós precisamos começar a pensar se nossa cuca foi reformada pelo Cristo e se nós pensamos a nós, a vida, a existência e a nossa relação com Deus à luz dessa reforma e com base nos princípios dessa reforma, ou se nós continuamos com base nos mesmos velhos fundamentos que ele veio reformar. Então nós precisamos responder essa pergunta.
Giovanni, eu não posso responder essa pergunta ainda porque eu não conheço ainda o fundamento de como a cuca do judeu se organiza e funciona. Eu vou tentar ajudá-lo. Tem na Bíblia 5 livros importantíssimos para o judaísmo. É conhecido como Pentateuco, o fundamento, a base essencial, o alicerce. Ok? São os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Primeiro, o livro da Gênesis, que conta a história de Adão e Eva, a sua expulsão do paraíso, a história de Caim e Abel, a história do dilúvio, a história dos patriarcas, a história da formação do povo judeu, não é mesmo? Conta ainda a história de que esse povo foi escravizado e levado para o Egito. Depois tem um segundo livro, imediatamente após a Gênesis, que se chama Êxodo, que conta a história da peregrinação desse povo sob o comando de Moisés ao longo de 40 anos, de volta para sua terra. A expressão de volta é imprópria, de ida para uma terra prometida e de libertação do cativeiro. Esse é o segundo livro. Os 3 próximos livros são livros importantíssimos, a saber, Números, ok? Levíticos e Deuteronômio. Esses 3 livros têm neles condensado aquilo que a gente chama de Lei de Moisés. Então, quando Cristo várias vezes faz alusão à lei, ele está falando deste condensado nos livros, tudo bem, querido? Números, Levítico e Deuteronômio. Esses 3 livros foram escritos por profetas, ok? Que documentaram aquilo que Moisés teria dito, porque o Moisés foi o grande legislador do povo judeu. Mas eles documentam, o profeta não fala o que há de vir? Esse aqui já documentou Não, o que há de vir? não. Aqui o profeta fala o que Moisés disse. Aqui nós aqui nós não estamos em livros proféticos. Os livros proféticos vêm muito depois, muito lá adiante. Por que a expressão profeta? Por que a expressão profeta? Porque era o nome que se dava aos homens, às pessoas que tinham a capacidade, segundo o que eles entendiam, de interpretar a voz de Deus, ok? De documentar os ensinamentos de Moisés e de preservar esta tradição, essa informação, ok? Por isso eles eram chamados de profetas. Agora você faz uma observação valiosa, Gabriel. Não há nesses livros profecia, não há nesses livros anúncio do futuro. Há nesses 3 livros uma documentação rigorosa da lei mosaica. Ora, a lei de Moisés, e nós não podemos esquecer que a lei de Moisés é entendida como uma lei que Deus ditou para Moisés, ok? E que ele ensinou ao seu povo, ok? E que esses profetas muito bem preservaram e documentaram nesses 3 livros, ok? A lei de Moisés é uma lei que trata dos mais diferentes assuntos, porque como ele era um legislador, ela fala sobre tudo: organização social, relação nos negócios, relação na família, relação com Deus, deveres, obrigações, ok? Obrigações do judeu em relação a outro judeu,
Ela trata, inclusive, de com quem um judeu podia ou não podia manter relações sexuais. Porque tinha lei social sim, e espiritual. Sim, do que nós poderíamos chamar da lei social ou comportamental e a lei moral, que para eles fazia parte de um único pacote, a lei. Ok? Eles não tinham essa percepção, essa classificação. Nenhum judeu virava e falava, não, isso aqui é uma lei comportamento. Não, isso aqui é a lei. Ok? E a lei, na cabeça do judeu, ela tem uma origem divina, ok? Deus é o único legislador, e ela chega até o povo judeu por intermédio de Moisés e pelos intérpretes dessa lei, que são os profetas. Somos nós aqui, olha, 4.000 anos depois, é que estamos classificando assim. Para eles não, a lei tinha os seus capítulos, ok? Cuidando de como alguém deve se conduzir no trabalho, como alguém deve se conduzir nos negócios, né? Então, é algo muito rico, é uma legislação muito completa, muito abrangente, ok? E que serviu e ainda serve. E ainda serve. Ok? Para que aquele povo se organizasse como sociedade. E é o único povo monoteísta, né? Ou não? E naquela época, boa, João, era o único povo monoteísta. Era o único povo que entendia que Deus é um. E ao entender que Deus é um, eles entendiam que Deus era o único legislador. E que essa lei era feita por um único ser. Ok? Fantástico. Está aí um princípio que a ultramoderna ciência de hoje, né, Ana Paula, tenta entender essa história de um único legislador no universo. Que começou com Abraão, foi antes de Moisés? Que na verdade começou com Abraão, que foi antes de Moisés. Eu não retroagi tanto porque o tempo não permite. Eu já coloquei um foco mais a partir de Moisés para dar o contexto que a gente precisa, mas como eu disse, hoje não consigo, a gente vai continuar no mês que vem, aí a gente volta um pouquinho atrás e recupera ele também. Mas essencialmente a figura central é Moisés. Quando a gente fala na lei, a gente está falando na lei de Moisés, ok? Porque ele representa toda essa tradição, ok? E esses 3 livros, por assim dizer, contêm essa lei de uma forma muito bem organizada. Nós estamos falando na cronologia, uns 4.000 anos antes de Cristo, mais ou menos. Nós estamos falando exatamente num período de 1550 antes de Cristo, sim, a 1510. Os 40 anos que Moisés conduziu o povo no deserto. Sim. É nesse período de 40 anos que essa lei se fixou com todos os seus contornos, ok? Com toda a sua abrangência. Perfeito? Então nós podemos dizer que este é o período que nós estamos nos referindo, sem esquecer o que ele falou e que é perfeitamente verdadeiro, porque este período traz uma tradição do povo hebreu, que é o povo descendente de Abraão, que é muito anterior a isso, ok? Mas nesse momento nós temos essa lei organizada, documentada, estruturada, ensinada, ok? Ela está, ok? Ela tem um corpo e nós podemos nos referir a ela dessa maneira. Não que ela não existisse antes, repito, existia, mas não de forma tão bem organizada e documentada em todos os seus detalhes. Eu poderia dar para vocês algumas ideias do que eu estou falando, tá? A partir, vamos começar aqui, a gente dando uma olhadinha num livro que eu acho muito importante, que é o Levítico, né? Lembrando que ele é o livro que vem logo depois de Números, ok? Que vem logo depois de Êxodo, que vem logo depois do primeiro, que é
a Gênesis. Ok? Para vocês terem uma ideia, então, olha o que acontece. No capítulo 1 de Levítico, há um detalhamento de como o judeu deveria executar os holocaustos. Como ele deveria proceder para executar o sacrifício de um animal, ok? Que era oferecido a Deus. No capítulo 2, explica-se como deveriam ser feitas as ofertas a Deus de cereais, já que o capítulo 1 cuidou de como deviam ser feitas as ofertas de animais. No capítulo 3, nós temos as ofertas que são feitas endereçada ao perdão dos pecados. No capítulo 5, ele trata de outros casos de oferta. No capítulo 6, ele vem falando de ofertas que são voluntárias. Depois, no 7º, a lei da oferta para tirar a culpa. No 8, a ordenação dos sacerdotes. No 9, o início do ministério sacerdotal. No 10, como se deve proceder em relação à morte das pessoas. No 11, os animais que são puros e impuros, os animais que você pode comer, os que você não pode comer, e ele faz todo um detalhamento, né? E nesse detalhamento que ele faz, ele explicitamente proíbe o consumo da carne de porco, ok? Olha, vocês podem comer todos os animais que têm a sua pata bipartida e que ruminam. Aí nessa categoria entra o boi, entra o carneiro, o bode, entraria o porco, mas se olha o porco você não pode, né? Então ele faz todo um detalhamento do que se pode comer, o que não se pode comer. Depois no capítulo 12 ele fala como a mulher deve proceder para purificar-se depois do parto e como ela deve conduzir-se a partir daí. Depois ele fala no 13 quais são os procedimentos que devem se adotar com relação às pessoas que são leprosas, como elas devem ser tratadas, onde elas devem viver. Vocês já sacaram que quando Cristo curou um leproso, ele derrubou o calango do pau. Porque se você vier aqui em Levítico 13, lê o que está escrito aqui, e lê a cura do leproso, você fala, putz, o cara botou fogo no paiol. O cara virou o mundo de cabeça para baixo. Então presta atenção. Eu acho difícil que alguém apreenda completamente a mensagem do Cristo se esse Cristo não for colocado no seu contexto histórico, se ele não for colocado no seu contexto social e se a gente não puder raciocinar a partir desse contexto. Ok? E trazer isso... Que eles falam, né? Até a quimetragem que a fossa deveria ficar. Sim, tudo! A partir da casa. Mas se não só quimetragem, a fossa fica a partir da tenda. Que metragem deve ter a tenda? Que posição a tenda tem que ter em relação ao sol? Que tipo de inclinação deve ter o terreno para que nele se construa a tenda? Ok? E segue. Como se faz a purificação da lepra e das infecções? Ele fala das impurezas masculinas e femininas e faz todo um tratado sobre isso. Ele fala então sobre o dia do perdão. Ele fala sobre como deve ser feita a colheita. Ele fala sobre as relações sexuais que são proibidas. E aqui é interessante que ele vem falando, olha, o pai não pode transar com a filha, não pode transar com a cunhada, não pode transar com a irmã, ok? Ele explicitamente fala, não pode, desculpa, ele não fala transar, manter relações sexuais, não pode manter relações sexuais com os animais. Então ele vem, são longos os capítulos, ele vem detalhando tudo, titi por titi. Chega no Levítico 18, 22, ele escreve, nenhum homem deverá ter relações sexuais com outro homem. Deus detesta isso. Pronto, está feito. Já era.
Levítico 18, 22. Nenhum homem deverá ter relações com outro homem. Deus detesta isso. Não só coloca isso como algo proibido, como também estabelece penas para isso. Ok? Vocês estão começando a descobrir o tanto que nós somos judeus, né? Já deu para desconfiar, né? Eu comecei o papo aqui hoje perguntando qual que era a religião dominante na culpa da humanidade, né? É judaísmo. Bom, e por aí afora vai, né? E depois, capítulo 19. Lindo capítulo 19. Você nota nitidamente que no capítulo 19, o profeta que o redigiu busca traduzir aquilo que Moisés trouxe para aquele povo como princípio de fraternidade. E esse maravilhoso princípio de fraternidade que está aqui em Levítico 19 é profundamente trabalhado pelo Cristo na tentativa de elevar essa ideia de fraternidade entre judeus ao amor universal. Fantástico isso. O embrião está aqui. Eu vou ler alguma coisa do 19 para vocês. Começa assim, ó, Levítico 19, 1. O título de Levítico 19, 1 é Leis Morais, Sociais e Culturais. O Senhor Deus mandou Moisés dizer ao povo de Israel o seguinte. Olha, a linguagem é: o Senhor Deus mandou Moisés dizer ao povo de Israel o seguinte. Não é Moisés quem está escrevendo. É alguém que se coloca na posição de intérprete e assume Deus em primeira pessoa. Ok? Então esse que escreve assume Deus em primeira pessoa. Então, o Senhor Deus mandou Moisés dizer ao povo de Israel o seguinte, 2 pontos. Agora é Deus em primeira pessoa. Deus falando. Sejam santos, pois eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Cada um respeite a sua mãe e o seu pai, e todos guardem o sábado. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Esse trecho mais adiante vai os mandamentos, como honrar pai e mãe e guardar o dia santificado, que então era sábado, ok? Para eles, para a tradição judaica. Não adorem ídolos, não façam deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Olha, não adorar ídolos. Né? Quando Moisés desceu, estavam adorando. Sim. Quando matarem um animal para uma oferta de paz, façam como eu mandei, e assim eu aceitarei a oferta. Deus falando com os judeus. Ok? A carne deverá ser comida, bom, isso não importa. Papapá. Quando fizerem a colheita do trigo, não colham as espigas dos pés que ficam na beira do campo, nem voltem atrás para pegar as espigas que não tiverem sido colhidas. Cristo andava pelo campo colhendo espiga e comendo e dando aos seus discípulos, e tem uma passagem onde ele faz isso num sábado. Era a lei de Moisés que não se colhessem essas espigas ao longo do caminho, para que os irmãos em necessidade, irmãos judeus, em necessidade de alimentação, pudessem recorrer a essas espigas. Ô, gente, a última coisa que vai acontecer na Terra é um judeu deixar o outro se lascar. Tá? Vocês podem estar certos disso. Quer dizer que era para o próprio judeu? Para o próprio. E os gentios não entravam nessa área, não? Não, Bebel. Porque é o seguinte, para o povo judeu, tudo. O resto é a corja. Isso aqui, não, Bebel. Essa é a ideia.
ok? É a criação de um sentido de irmandade, de fraternidade entre o povo judeu, ok? Só com Paulo, os gentios começaram a ser... Com Cristo, né? Com Cristo, né? Quando ele vai lá, ele recebe mulher cananeia. Diz Canané, pior do que isso. Ele vai lá no poço e pede água para uma samaritana. Ok? Imagina o que é isso. E não façam uma segunda colheita nas plantações de uvas, para colher os cachos que ficarem. Nem voltem atrás para catar os cachos que tiverem caído no chão. Deixem isso para os pobres e para os estrangeiros. O que cai no chão fica para os pobres e para os estrangeiros. Estrangeiros são não judeus. Não roube, não minta e não engane os outros. Olha, não roube, não minta e não engane os outros. Um princípio de retidão, de honestidade, de verdade, plantado entre eles há mais de 4.000 anos atrás. Mas só entre eles. Só entre eles, nem judeu, né? Nós vamos chegar lá. Aqui é, ok? Aqui é assim. Não faça juramentos falsos, nem meu nome, pois isso é profanar o meu nome. Eu sou o Senhor. Não explore nem roube os outros. Não segure até o dia seguinte o pagamento do trabalhador diarista. Não roube, não engole, não roube, não engane os outros. Não segure o pagamento do trabalhador diarista até o dia seguinte. O trabalhador diarista, se é diarista, tem que receber no dia. Ok? Não amaldiçoe um surdo, nem ponha na frente de um cego alguma coisa que o faça tropeçar. Tenha respeito para comigo, o seu Deus, eu sou o Senhor. Quando julgar alguma causa, não seja injusto. Não favoreça os humildes, nem procure agradar os poderosos. Julgue todas as causas com justiça. Não ande espalhando mentiras no meio do povo, nem faça uma acusação falsa que possa causar a morte de alguém. Eu sou o Senhor. Não guarde ódio no coração contra outro israelita. Não guarde ódio no coração contra outro judeu, contra outro israelita, contra outro judeu. Mas corrija-o com franqueza para que você não acabe cometendo um pecado por causa dele. Não se vingue nem guarde ódio de alguém do seu povo. Do seu povo. Mas ame os outros como você ama a você mesmo. Amar o outro como a si mesmo é um princípio judeu, cravado em Levítico 19, ok? Amar ao outro como Cristo nos amou é que é um princípio cristão, ok? É que é um princípio cristão. Fazer você, amar você como eu me amo, ok? Querer para você as coisas que eu quero para mim é um princípio judeu. Mas querer para você as coisas que você quer é o princípio cristão. Obedeçam às minhas leis. Não cruzem animais domésticos de espécies diferentes. Ih, ferrou. Não semeiem tipos diferentes de semente no mesmo campo. Ferrou. Isso é transgenia. Não vistam roupas feitas de tipos diferentes de tecidos. Dani, você está em pecado. Você está em pecado. Porque eu percebo que isso aqui é algodão, isso aqui é nylon, isso aqui é lã. Dani, você é uma pecadora. Você está em pecado. Eu já ia te falar isso. Pecado é transgressão da lei. E logo aqui na frente, nós vamos ver qual é a penalidade que será aplicada a você.
nós sabemos que para algumas é apedrejamento, ok? Para outras não. Mas sendo pecadora, você levantou sobre si, Dani, a ira de Deus. E essa ira só pode ser aplacada com você fazendo sacrifícios para Deus. E os sacrifícios que você tem que fazer para Deus, Dani, se traduzem em oferenda de animais e oferenda de doações ao templo. Ok, Dani? Abra a carteira. Abra a carteira. Se um homem tiver relações com uma escrava que já foi prometida para ser a concubina de outro homem, mas que ainda não foi comprada, nem posta em liberdade, o homem e a escrava serão castigados, mas não serão mortos, pois ela ainda não estava em liberdade. Ok? Bom, e aí nós vamos descendo a detalhes, e a gente vê uma grande construção de uma lei que, por assim dizer, organiza a vida daquele povo em sociedade, ok? Planta entre eles um princípio de fraternidade e planta esse princípio de fraternidade de uma forma tão profunda que irmana esse povo e faz desenvolver entre eles a mais pura fraternidade. Só que o Cristo chega e fala, não, gente, não é só com o judeu, não, é com todo mundo. Num tempo em que os povos desconheciam esses princípios de fraternidade e de irmandade que os judeus cultivavam. Portanto, voltando na história, indo há 4.000 anos atrás, o povo judeu era um povo avançadíssimo. Uma legislação moderníssima. Um princípio realmente novo. Ok? Tá certo? Será? Desculpa, gente. Sim. Não é nós que estamos atrasados porque estamos ainda com a mesma medida daquele tempo? Eram eles que estavam adiantados com a medida nossa? Olha, você vai me desculpar, mas muitos de nós ainda não conquistou a fraternidade dentro da própria sociedade. Desculpa. O grosso dos países, das sociedades que se formam, elas não primam por essa fraternidade entre si que os judeus, àquela época, já primavam. Desculpa, a gente tem muito para aprender para chegar a eles de 4.000 anos atrás. O Brasil é uma demonstração disso. Não, concordo. Eu quero saber assim, você acha que eles já eram evoluídos a partir do momento que eles proíbem um homem relacionar com outro homem? Não, eu não estou dizendo tem isso. Aspectos não. Que é não, eu não estou dizendo isso. Eu estou olhando para eles no seu tempo, ok? E no seu tempo, no seu momento, o que eles fizeram foi uma grande conquista. Uma organização. Ok? Eu estou olhando para a brutalidade e para a animalidade como viviam aqueles povos antes dessa lei. Ok? Eu estou olhando para isso. Eu estou olhando para seres que não tinham a menor concepção de família, não tinham a menor concepção de vida em sociedade, não tinham o menor princípio de fraternidade entre o seu próprio povo, não se irmanavam como povo, ok? E isso chegou para eles naquela época como um salto evolutivo importante. Salto evolutivo para eles naquela época comparado com o salto de se tornar cristão para nós hoje. Ok?
Só que eu também tenho que reconhecer, Bebel, que embora isso tenha sido um grande salto que o povo judeu deu há 4.000 anos atrás, há na terra onde eu vivo hoje seres que ainda não deram esse salto. Ainda não conquistaram o que os judeus conquistaram há 4.000 anos atrás. Não obedecem esse. Ou seja, ainda não desenvolveram a mais primitiva das fraternidades, que é a fraternidade entre o povo. A fraternidade de quem vive no mesmo lugar. A fraternidade tribal. Ok? Condomínio onde eu moro, por exemplo, ok? Ele não se estrutura numa fraternidade tribal, judaica de 4.000 anos atrás. Se nem numa família não. Condomínio qualquer. Na família não. Tá? Ok? Rola às vezes na Não família. tem, essa Então, se algum legislador chegasse no condomínio onde eu moro e pegasse Levítico e trocasse israelita por moradores do condomínio da rua Santa Maria do Itabira, ajudem uns aos outros, foda-se pro resto, gente, tudo bem, mas aqui dentro vocês ajudam uns aos outros, pô. Não deixa ninguém morrer de fome aqui não, pô. Se sobrar comida... Vai comprar um pãozinho? Deixa o pãozinho pra quem não tem aqui do prédio. Ah, mas e da rua de baixo? Que se exploda! Nós não conquistamos lá, não. Nem a primeira parte. Não, nem a primeira parte. Ô, gente, é o seguinte, ó. As meninas que é filha dos caras que moram aqui, gente. Pô, não se mete com elas não, gente. Respeito. Respeita. Quer comer umas negras? Vai para outro lugar, pô. Aqui não. Não. Ó, aqui entre nós não vamos mentir um pro outro. Tá? Aqui não. Aqui a gente, quando fizer negócio, é ali, ó. É o certo, é o justo, é o correto, é o verdadeiro. Tá? Gente, fala sério. É muito fácil pegar esse texto e criticar ele. Dizer que ele é arcaico, que ele é exagerado, que ele é maluco. Mas se você olhar para esse texto com um olhar cristão, ou seja, olha para esse texto tentando perceber quais são os princípios que ele planta. Ok? Você vai perceber que isso aqui foi um salto evolutivo enorme. Salto esse que o Cristo multiplicou de uma maneira impressionante, muito grande, enorme. Ou seja, o Cristo não destruiu a lei. Quando Cristo diz, eu não vim destruir a lei, ele diz, eu não vim destruir os princípios dessa lei. Vim ampliar, né? Sim, ao mesmo tempo em que ele bota as coisas no lugar. Porque ele pega tudo que é social, tudo que é circunstancial, tudo que é momentâneo, tudo que é ritualístico, tudo que é exterior e mete chicote, né? E mete chicote não é força de expressão, né? Ele fez um chicotinho mesmo e tem um pouco, né? Ok? Beleza? E falar que eu acho que o homem nasceu do sábado, você fala isso. Exatamente. Ninguém pode fazer nada no sábado. Ele trabalhava no sábado, curava no sábado, dava comida no sábado. Olha, o Cristo demonstrou um desprezo para os aspectos exteriores da lei. Ele foi um rebelde dos aspectos exteriores da lei. Extraordinário. Ok? Né? Os leprosos são impuros. Ele abraçava o leproso. As prostitutas são absolutamente segregadas da sociedade. Ele ia lá e fazia amizade com elas, comia na casa delas. Ok? Então observe o seguinte, a capacidade que ele teve de arrumar a cabeça das pessoas. Ele pegou tudo que era exterior, tudo que era circunstancial, tudo que era material, ok? Demoliu, pegou a essência da lei e revelou a essência da lei. E fez isso de uma forma magistral, sem criar conflito com a organização social de então. E sem criar conflito com a experiência humana na Terra. Então, Giovanni, não era se esperar Sim.
esse corpo de 4 anos atrás, com essa base, hoje já não teria que estar assim, digamos, muito mais avançado em termos de fraternidade? É impossível fazer Uma impressão que tem qualquer esse povo foi análise embora. fora de você. Não perca seu tempo. É impossível você saber onde eles estão. Impossível você saber o destino deles. A única análise que você pode fazer é do seu coração. Você pode analisar o seu condomínio, você pode analisar você no seu condomínio. Agora, quem são esses caras e onde eles estão, você não vai saber. Não tem jeito de saber e não caia nessa fajutice. Entendeu? Não é possível. É mesmo que os espíritos, eles mudam, né? É só ser lembrado do que o Cristo falou. Cristo estava do lado de um ladrão sendo crucificado com ele. O ladrão reconheceu que Jesus era o Cristo, o Messias. Não reconheceu? O que é que o Cristo falou? Ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Pergunta: o Cristo tirou o cara da cruz? Não. O Cristo liberou o cara do débito humano que ele tinha que pagar? Não. Não pagou nada. Nada. O Cristo se meteu com a sentença que o povo romano deu para aquele ladrão? Não. Nem com a dele. Nem com a dele. Nem com a dele. E a César, o que é de César? Sim, ou seja, o Cristo tem uma compreensão clara de por que as circunstâncias humanas são como são. Ele pega as circunstâncias humanas e coloca elas no seu devido lugar, ok? E extrai o que é princípio divino, o que é princípio de vida, o que é princípio existencial. Ele pega essa lei que tem tudo isso misturado, separa uma coisa da outra, ok? Diz o que não deve fazer parte da lei, mas ao mesmo tempo que diz que não deve ser parte da lei, ele não diz que está errado, não diz que está certo. Ele simplesmente coloca no seu devido lugar. Quem é que manda aqui hoje? É César? É César, o que é César? Você está na cruz por quê? Porque você é bandido, né? Então beleza, morre aí. Ainda hoje nós estamos no paraíso, mas aqui ninguém, você vai comer essa cruz. Ok? Para o Cristo, lugar de bandido é onde? É na cadeia, né? Mas daí você vai odiar ele? Então a discussão do Cristo não é se lugar de bandido é na cadeia. Porque o Cristo, se você perguntar para o Cristo o seguinte: ô Cristo, lugar de bandido é na cadeia? Ele vai te devolver a seguinte pergunta: o que fala a lei aí do seu povo? O que está na sua Constituição? Como Isso, é. O que está escrito aí na sua lei aí? Aqui está escrito que é o seguinte: bandido tem que ir para a cadeia. Mas, pô, então manda. E discute o ódio que a gente tem no coração pelo cara ser bandido. É essa a discussão. Agora mulher adúltera, né? Mesma coisa, mulher adúltera. E a mesma, ou seja, ele organiza isso aqui. É dar a César o que é de Dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Ok? O que significa dar a César o que é de César? Ô Dani, você vive aqui no Brasil, né? Século XXI, ok? Você tem uma série de obrigações em relação à sociedade onde você está inserida. Não é verdade? Ok? Então você se entenda com a sociedade onde você está inserida. O Cristo não vai discutir isso com você, não vai falar que está errado, não vai falar que está certo. Ele vai te liberar. Ok? E não vai te liberar também não. Ok? Por quê? Porque isso são circunstâncias da nossa passagem aqui na Terra. Ok? Então isso é muito importante a gente entender. Mas Jesus, o Cristo, não veio trazer lei de amor. Ela já estava aí. Já estava, sempre esteve. Ele veio Viver. viver e demonstrar. E exemplificar isso. Exatamente. Ok? Então há uma confusão muito grande. As pessoas pensam: ah, mas se o Cristo tivesse aqui, ele ia tirar o Lula da cadeia, coitadinho. Ia nada. Ia se meter com isso não. Mas ele ia questionar o nosso ódio em relação a ele. Isso ele ia questionar. Quantidade de zap.
O nosso ódio em relação a ele ia questionar. Mas não ia discutir o fato de ele estar na cadeia. Se estivesse na cadeia, poderia ficar lá até o resto da vida. Deixou o caboclo do lado dele morrer na cruz. Ele mesmo. Ele mesmo morreu na cruz, então vamos entender as coisas. Agora tem uma coisa importante que nós precisamos conversar mais sobre esse Levítico aqui, porque eu acho que a gente está começando a entender um pouquinho as coisas. A gente está começando a organizar um bocadinho as coisas. Cadê a Dani? Você fala para ela aqui, ó. Tá? Vou mandar para ela o versículo, tá? Ok? Tadinha, o que ela tem? O que aconteceu? Cansada, exausta. É? Ganhou dinheiro demais. Ganhou dinheiro demais. Cadê um escrevedor? Tirar então preto, que o resto é muito ruim. Escolhendo Tá certo. Então é o seguinte. Como é que estava organizada essa história? Esse povo partia do princípio que há no universo um princípio ordenador. Há no universo um ser que cria as leis, que ordena o universo. Ok? Engraçado, né? Um judeu contemporâneo nosso chegou a essa mesma conclusão, né? Chama Einstein. Por um outro caminho, né? E desenvolveu uma teoria sobre isso, né? Ok? Tá bom. Eles também pensavam assim. Ok? Eles pensavam que esse Deus definia então uma lei e impunha sobre os homens obrigações e deveres. Se os homens cumprissem essa lei, atendessem a essas obrigações, esse Deus devolveria para esse povo aquilo que a gente chama de bênção. Ok? O cumprimento leva à bênção. Mas se por acaso o povo não cumprisse essa lei, ok? O não cumprimento dessa lei despertaria nesse Deus a sua ira. E esse Deus mandaria para aqueles que não cumprem a lei, sentido oposto, ó, não cumprimento da lei, o quê? Maldição. Castigo. E a bênção, é claro, é um prêmio. A depender da transgressão, porque onde existe lei, existe pecado, né? Concorda? Se não tem lei, não tem pecado. Pecado é transgressão da lei. Tirou a lei, acabou o pecado. Não tem lei, não tem pecado. Só tem pecado, não tem lei, né? Concorda comigo? Perfeito? Por isso que o Cristo diz que o mandamento dele é que a gente ame ao outro como ele nos amou. Portanto, para Cristo só existe um pecado. O pecado, que é egoísmo. Ok? E ele não vai discutir com quem que a pessoa transou, se foi homem com homem, mulher com mulher, não vai discutir isso. Ok? Não cabe essa discussão. A discussão dele é outra. Tá, mas aqui não é assim. Aqui é explícito, tá bom? A lei do pecado. E essa lei estabelecia então as normas e estabelecia também as penalidades. Então existiam penalidades que poderiam ser abrandadas através de ofertas, de sacrifícios. Ok? Pegar um boi bonito, perfeitinho, bacana, matar ele para Deus, agradava a Deus. E isso poderia abrandar a ira de Deus. Fazer doações para o templo. Porque ficava entendido também que esse Deus tinha aqui no mundo os seus representantes, os seus interlocutores, os levitas, né? E que esses interlocutores, representantes, os sacerdotes,
eles eram autoridades, ok? Que cuidavam do templo, cuidavam das escrituras, não é verdade? Então o povo desenvolvia na sua relação com Deus um alicerce. Isso aqui, ó, que nós estamos lendo, essa lei que nós estamos lendo, finca no subconsciente da pessoa um fundamento baseado em medo. Ai, 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 se eu pisar fora, maldição, castigo. Culpa e ganância. É muito difícil achar na Terra um ser humano cuja mente não está estruturada em medo, culpa e ganância. Cristão não tem a mente estruturada em medo, culpa e ganância. Mas quem que designou esses representantes de Deus? Eles mesmos que designaram? Sim. Eles eram indicados, eles eram apontados como tal. Porque o Cristo chegou lá no tempo, meteu chicote nisso tudo e falou que seria, não foi? Manda eles caçar um serviço. É, para explorar os outros. Mas quando a gente olha a lei, né, ela quando fala assim, amarás a Deus, é o próximo a si mesmo. Isso é um princípio judeu. Pois é, aí eles Como eu não sou judeu, aí eu não ele- ligo a mínima. Pois é, aí pra ele isso. pergunta, e quem é meu próximo? Ah, quem que não faz? E aí o Cristo amplia isso aí, porque na verdade eles foram assim. E ele hábeis. dá um exemplo pegando quem, hein? Com quem, hein? Com um samaritano. Você sabe qual que é a oração que o samaritano, que o judeu faz todo dia de manhã? Naquele tempo fazia todo dia de manhã, sabe qual que é a oração? Senhor, muito obrigado que eu não nasci cachorro, eu não nasci mulher e não nasci samaritano. A pior espécie de gente no mundo, abaixo de cachorro, para eles, era samaritano. E mulher. E mulher. Mulher, cachorro e samaritano, estava tudo no mesmo nível. Entendi, mas assim, e o Cristo entendia muito bem essa classe, tinha lá os fariseus, porque eles pegavam na mente, ela é esplêndida, ela é divina, né? Só que eles pegavam uma parte só para atender seus interesses personalistas. Sim, E claro. fixavam só nisso. Sim, perfeito. Perfeito. Vivia em torno disso. Vivia em torno disso. Vivia em torno disso. E criaram a base de tudo isso. Claro, não fosse assim, o Cristo não teria vindo à Terra. Se esses princípios se desenvolvessem por si só, sem gerar essa distorção que eu estou te falando aqui, o Cristo já não vai fazer aqui na Terra, não. O Cristo é essencialmente um libertador porque ele troca medo, culpa, ganância por uma coisa chamada viver da graça de Deus. Ok? O que eu estou tentando mostrar para vocês é o seguinte: nesse planeta sobra judeu, tá? Porque isso aqui é o que está na engrenagem da cuca da gente. E não é só no Ocidente, não. E não é só no Ocidente também, não, tá? É nem todo. Eu comecei tirando o Oriente para minha pergunta não ficar muito complexa. O anunciado reino de Deus. A anunciada nova era. O anunciado mundo de regeneração. É um mundo onde o fundamento não é esse. Sacou? É um mundo onde isso aqui não é escrito. As pessoas não se movem o tempo todo por medo, culpa, ganância. Elas se movem por uma outra coisa. Elas têm uma outra motivação interior. Elas têm uma outra lógica. Essa é a lógica do mundo de regeneração. Conhece-se um cristão pela capacidade que ele tem de não ter medo, de não ter culpa de coisíssima nenhuma e de não alimentar a ganância. Porque ele vive da graça. Agora, o Giovanni, se Porém, João, sim. Porém, que fique aí gravado, né? A seguinte coisa. Nós
temos o cristianismo como ideal. Ideal que nós abraçamos e alimentamos. Ideal, mas nós Porque estamos longe dele, nós né? acreditamos, Dani, que ao alimentar esse ideal, nós realizamos esse plano. Mas a gente vive o tempo inteiro naquilo ali, ó. Que se dane. Que se dane. Que se dane. Ok? Você tem duas possibilidades. Você vive o tempo todo aprisionado nisso aqui, ou você abraça um ideal cristão que é a sua chance de se libertar disso aqui. Letra A ou letra B? Nós estamos na letra B. Nós abraçamos o ideal no qual nós acreditamos que nos liberta disso aqui. Por isso que a gente alimenta o ideal cristão. Ok? Por isso. O que é a realização do ideal cristão? Ok? É quando a gente não tiver mais isso aqui como estribo, como aquilo que nos move. Entendeu? O que você ia falar, João? Não, porque se disse, e realmente é verdade, que Cristo veio fazer uma verdadeira revolução. Revolução. Ele foi um rebelde dos rebeldes. Foi. Só que para acontecer essa rebeldia dele e essa implantação desses princípios cristãos, ele foi antecedido Por uma série de gente. Uma série de gente. Os profetas, por exemplo, né? Preparar o caminho. Os profetas que profetizavam. Opa, mas a hora que a gente começar a juntar esse Pentateuco, essa moçada aqui, com a moçada que está lá na ponta, cujo último é João Batista, Isso. João Batista tinha um discurso e uma visão próxima do Cristo. Então, se você vier lendo todo o Antigo Testamento, você vai ver como é que todo esse processo passa por uma depuração. Quando você chega em Isaías, por exemplo, que anuncia a vinda do Messias, Isaías já tem uma percepção muito avançada de tudo isso. Então, na verdade, o Cristo é o ápice de uma coisa que estava plantada. Ele é a explosão, é o último momento em que a coisa eclode. Mas ela estava todinha em preparação, em desenvolvimento. Sem dúvida nenhuma. É por isso que eu estou falando. Hoje eu estou pegando pesado, João. Estou indo lá no livro 3, né? Ok? Estou indo lá na Pedra Bruta. Ok? Não tão bruta assim, porque eu descartei aí o povo hebreu. Né? Para a gente pelo menos se entender por aqui. E isso vem num crescente, numa transformação. Por isso que nós temos que alimentar o nosso ideal cristão, não importa o pacote de bandidagem que a gente faça. E outra coisa, para de pensar nisso. Nunca mais você pensa nisso. Você tira isso da sua cabeça. Ok? Você quer um pacote de bandidagem pior que o seu? Chama Paulo de Tarso. Tá bom? Para você? Ok? Então o que nós temos que ter? Firmeza no nosso propósito. Olha o que o Cristo ensina. Cara, você não vai deixar de fazer coisa errada porque quer. Você vai deixar de fazer coisa errada porque se entregou a um outro plano de vida. Não adianta castigar a pessoa. Não adianta dizer, a pessoa falar, não, mas agora eu quero desenvolver virtudes. Balela. Ok? Nenhum ser humano conquista virtudes por si. O ser humano se entrega a Deus, é por ele transformado, ok? E aí ele não faz besteira mais. Por que o jugo do Cristo é leve? Ao invés dele ficar te impondo restrições, não pode isso, não pode aquilo, não faz isso, não faz aquilo, faz o que você quiser. De pau quebrar. A única interrogação é o que vai no coração. Ah, mas se eu fizer coisa errada, o que vai me acontecer? Nada, menina. Ah, e se eu trair meu marido, eu vou ficar doente? Vai nada. Tem gente que fica doente, trai marido, tem gente que não trai marido, fica doente. Mas então por que eu fiquei doente? Não tem nada a ver com trair marido. Papel outro. Tira isso da cabeça.
Por que esse menino nasceu cego? Quem pecou? Foi ele, foi o pai dele. Porque cegueira é castigo. Para com isso, gente. Palhaçada, pessoal. O que é isso? Não é nada a ver, não, senhor. Nada a ver. O assunto aqui é outro. É isso que a gente tem que sacar. O nosso esforço tem que ser um esforço de renúncia a nós mesmos, de entrega ao nosso ideal. E quem vai fazer de nós algo muito melhor do que nós somos, não é o nosso esforço individual, é a ação de Deus em nós. E o nosso esforço tem que ser o esforço de entrega a esta ação. É um abrir a janela para o sol entrar. É isso aí. E por isso que não tem essa de ficar botando culpa. Ai, porque eu pratiquei 400 abortos. Ah, porque eu não sei o quê. Eu roubei a merenda das crianças. Para com isso. Isso não vai levar a nada. Não é por aí. Isso é ficar plantando culpa. Pelo amor de Deus. O ideal cristão é um ideal de libertação da culpa. Tá? Ok? Então para com essa besteira. Tira isso da cabeça. Ah, mas Giovanni, eu não posso dizer que eu tenho ideal cristão, não. Só que eu matei tanta gente, fumei tanta maconha, traí tanto meu marido, menino. Nossa, eu pegava os bebês, eu vendia pro povo. Não, tinha uns que eu arrancava o órgão, vendia só o órgão, matava o menino, jogava dentro da cisterna. Para com isso. Palhaçada. Isso não quer dizer nada. Giovanni. O ideal cristão está acima de tudo isso. Deixa, Sim. me tira dessa agonia que eu estou nela aqui. Eu estou entendendo que eu devo abrir mão, transformar medo, culpa e ganância. Você não vai transformar medo, culpa e ganância. Desculpa. Por você viver debaixo do Deus egoísmo, você vive no plano do medo, da culpa e da ganância. Ok? Ok. Consequência natural de você cultuar o Deus egoísmo. Porque quando você faz uma coisa de bom para esse Deus que está aqui, na verdade isso aqui é apenas meio para chegar no seu verdadeiro Deus, que é se dar bem. Ok? Quando você não está preocupado em se dar bem, e você se entrega sem nenhum princípio de retribuição a esse Deus aqui, você sai desse plano, você é tirado desse plano. Então a agonia então, é exatamente essa. Então, quando eu me entrego a Deus sem nenhuma perspectiva de prêmio, sem nenhuma barganha. Para ficar muito bom, você vai ser crucificado e morrer na cruz, tá? Vamos combinar assim? Para cristão, para ficar muito bom, tudo que ele fizer, para ficar muito bom, ele vai morrer na cruz. Joia? Então tudo que acontecer com você que não for morrer na cruz é lucro, tá? Ok? Não tem promessa de arrumar emprego, não tem promessa de arrumar casamento, não tem promessa de fazer nascer cabelo, não tem promessa nenhuma dessas coisas. Porque essa entrega é absolutamente incondicional. É em favor de um bem que é universal. E quando essa entrega acontece, o cara é arrebatado desse plano. Por isso, o fardo é leve. Giovanni. É isso que o cara explica. Enquanto a lei de Moisés dizia o seguinte: você tem que fazer isso para ganhar aquilo. Se você fizer isso, você vai ter a maldição Z. O Cristo chega e fala: para com isso. Bobagem. Qual que é a maior dificuldade para a gente fazer essa entrega? Porque nós estamos assim... Egoísmo, paixão louca por aquela figurinha que a gente vê de manhã no espelho. A gente vê aquela figurinha no espelho, a gente derrete. Aquela figurinha é o nosso Deus. Presta atenção no que eu estou te falando. Esse Deus que está aqui é Deus de mentira. Ele só é Deus porque ele... Só esse sentimento de paixão pela personalidade? Só? Cara, ela te comunica o sentido de identidade. Você quando fala eu, quando você pensa, o seu sentido de identidade é dado pelo eu, é o meu. Está totalmente, né? A gente está preso ainda, não sei se é pelo hábito, e que está muito claro, né, quando você fala.
Né? Mas é claro, É como porque teoria, você é se claro isso. acredita É muito humano. claro. É claro. Você se Só que acredita esse humano. Só que o fato de estar aqui hoje estudando é sinal de que a gente não Entendeu? se entregou ainda. Mas eu vou te contar uma coisa. Eu vou te contar uma coisa. A sua salvação, a salvação da Dani, a salvação da Fernanda, a minha salvação, a gente tem dúvida se é um desejo nosso. Pode ser, pode não ser. Mas é um plano de Deus. E com relação a isso, não há dúvida. Vai Ok? relaxar, né? Cada vez mais relaxado, cada vez mais Sem se feliz, cobrar. sem cobrança. O cara se entrega à graça. O problema é, eu quero ficar no comando. Sou eu quem pilota a minha evolução. Sou eu quem controla o meu desenvolvimento. Sou eu que conquisto as minhas virtudes. Para com isso! Não é não. Entendeu? Não é não. Não é. Ok? Onde fica o esforço, o empenho, a vontade? Esforço, empenho, vontade em se entregar a Deus. Em fazer o melhor que você puder para o benefício universal. E não controlar para o benefício próprio. Entendeu como é? A hora que você for fazer algo, tomar cuidado para ninguém estar vendo. Entendeu? Vou fazer uma coisa legal, pela vai escondido. Entendeu? Quando você fizer algo legal, jamais. O problema é o seguinte: a gente está atrás de vantagem pessoal. Ok? E essa vantagem pessoal nos aprisiona esse plano de vida. Essa é a distorção. Mas vamos caminhar um bocadinho mais aqui. Giovanni, Agora eu acho importante lembrar só uma coisa. a grande massa, e nós 99,9% estamos nesse plano aí, de negro, de culpa e de ganância. E nós então somos dominados pelo ego. Então o resultado, nós somos escravos ainda da lei de causa e efeito. Somos. Sr. Raimundo, Então, você está nós somos falando uma coisa escravos bruta. Repete aí, devagarzinho. Vamos ver se todo mundo entendeu. Repete aí pra gente. É porque nós somos dominados pelo ego, nem pela nossa mente, não é pela consciência. Sim. A nossa consciência está embutida, está presa lá dentro de nós. É Sim. a mente que manda. É É isso. o ego. É É o o ego. ego. Então esse ego está ligado ao medo, culpa e ganância. Isso. E enquanto a gente vive nisso, nós somos escravos da lei de causa e efeito. Tá, eu vou escrever. Então, agora, o Escravos. dia sair disso, acabou a lei de causa e efeito. Agora tem uma coisa. Escravos Tudo isso que a gente está falando da aqui, lei que a gente faz, de causa. você será Perfeito. responsabilizado humanamente. Humanamente, você terá que pagar para César o que é de César. Fez aqui, vai pagar aqui. Agora, isso em nível espiritual é outra coisa, não é? Por quê? O ego, ele focaliza o fato. O fato. Fica muito preso ao fato. O espiritual não. O espiritual é o todo. Então, a Sim. circunstância e o fato, aquilo é momentâneo, é do humano. Vai ter consequência, claro, humanamente, tudo tem consequência. Sim, mas o senhor Raimundo está falando um pouquinho mais que isso, Pedel. Ele está falando um troço que é o seguinte: como a minha motivação ao agir, ela é sempre egoística, ela sempre visa o meu benefício, eu colho indefinidamente as consequências disso. Enquanto o ego estiver no comando, Então, o que acontece é o seguinte: voltemos à pessoa que chegou para mim e falou que praticou 200 abortos, vendeu o menino para a Europa, uns ela não vendeu, arrancou os órgãos, vendeu só órgão, jogou o menino na cisterna. Ok? Bacana? O que liberta essa pessoa? A mudança de plano de vida. É a mudança do plano de vida. Ok? Se ela não muda do plano de vida, não há libertação disso. Esse é o ponto. ela fica preso no Ela fica preso nessa culpa. É aí que está a lei de causa e efeito. E aqui está a lei de causa e efeito.
agindo de maneira inexorável sobre essa pessoa. A lei de causa dele não foi lei e pecado? Igual antigamente? Mesma coisa. Diz que a lei de causa e efeito só existe nos mundos primitivos e expiatórios, porque nos mundos já regenerados à medida que vai ampliando o grau, não tem mais lei de causa e efeito. Que causa e efeito pode ter nas ações de uma pessoa que se entrega a Deus e não visa o seu benefício individual? Que lei de causa e efeito que é essa? Não tem culpa, não tem Que medo, não tem ganância. culpa, não tem medo, não tem ganância. Acabou. Não, existe uma lei de causa e efeito boa. Não vai Mas aqui o sentido que o senhor Raimundo colocou, no sentido que o senhor Raimundo colocou aqui, é o sentido de nós nos tornarmos prisioneiros das nossas ações, no sentido em que a gente não rompe o ciclo vicioso dessas repetições. Entendeu como Aí é que é? você vai Fechado. cair na lei virtuosa, que é a lei da graça. Ô, Giovanni, Aí só atendendo aí a questionamento dela, aí nesse caso que você colocou, aí prevalece o determinismo divino, que é de amor. E aí você não acha Aí você não ruim está de ser determinismo divino? É graça. Determinismo divino. Porque o ser primitivo está no determinismo inferior, né? Aí você está no determinismo superior, que é a sua consciência. Porque quem se dirige já não é mais o ego, é a consciência. É igual Jesus falou, ele faz. Aí é o determinismo divino. Gente, é por isso que eu falo com vocês. Falo para vocês o seguinte: não olha para trás, não julga, não condena, não reclame, não se arrependa. Entendeu como é que é? De jeito nenhum. Você tem que ter vivo o ideal cristão. Ok? E toda vez que esse troço te visitar, de novo, você repete de novo a seguinte coisa: a medida da minha existência não está nos atos que eu pratiquei. A medida da minha existência está naquilo que Deus realiza em mim. E acima de tudo está meu ideal cristão. Repete. É isto aí. Porque enquanto eu fico dando meus exemplos aqui, de jogar o menino na cisterna, papapá, fica cada um revivendo na sua mente coisas que ele fez, da qual ele se arrepende. Ok? E eu fico insistindo: tira esse filme macabro da cabeça, que não vai levar a nada. Okay? Não há nada que você possa fazer em reparação a isso. Não seja bobo. Porque quem é movido por medo, culpa, ganância, acha que ele pode fazer algo para reparar aquilo. Não tem como. O caminho não é o caminho de fazer uma coisa para reparar aquilo. O caminho é o caminho de se modificar para sair do plano. Entendeu? É igual você por falou isso, do ladrão, então. Isso, é igual vai do ladrão. Por ele isso que eu estava tô, nesse processo aí, a hora que ele reconheceu Isso. Cristo, Acabou. Ele saiu desse plano. processo. Ele saiu desse plano. Então por isso que é o seguinte, cara, não chora pitanga, não. Não perca seu tempo lamentando os erros que você cometeu, não. Torne cada vez mais vivo o seu ideal cristão. Faça com que essa lembrança, se ela vier à sua mente, servir como impulso para te tornar ainda mais cristão. O exemplo grande que não tem é Paulo de Tarso. Paulo? Por isso que eu brinquei com a Dani. Falei: você acha que você fez coisa errada na vida? Beleza, vai lá ler o Paulo. Ô, Giovanni, Mas deixa eu perguntar de novo sobre mulher adulta. Sim. Aí Cristo falou com ela: vá e não peques mais. Claro que ele falou isso. Pois é, mas aí esse não peques mais, não aí passou a mão na cabeça. é outro sentido de vida. Para o Cristo existe um pecado. Não do amor. É desamor. E o que ele quis nos ensinar com aquela cena toda foi uma coisa muito simples. A menina praticou o adultério. Ok? Por quê? Porque ela vive uma vida de desamor. Com ela mesmo. Consigo mesmo. Ela se alimentou daquilo porque ela ainda não aprendeu como se alimentar de uma outra maneira. É como você pegar uma criança faminta na lata de lixo, comendo lixo,
e dar nela uma surra para ela não fazer mais aquilo. Seria o mesmo que apedrejar aquela menina ali. Cristo mostra o seguinte: olha, você catar pedra e tocar nela, porque ela praticou adultério, embora isso seja aqui, Levítico 29, tá? Vou ler para você, não está escrito que é para apedrejar. É a mesma coisa que você achar uma criança comendo lixo e espancar ela para ela não comer lixo mais. Ela vai continuar com fome. Ela não sabe achar outro tipo de comida. Ela não tem acesso a outro tipo de comida. Então é inútil castigá-la. O que você tem é que levar essa criança para um outro plano de vida. O que é ir para um outro plano de vida? Ir para um lugar, para um jeito de viver, onde tem comida na mesa, de verdade. Aí ela para de comer lixo, naturalmente. Não adianta proibir ela comer lixo. Não adianta você proibir ela de comer lixo. E ela não comeu lixo não é porque ela é ruim, porque ela é bandida, porque ela é ordinária, porque ela é vagabunda, que isso não existe em cristianismo. O cristianismo não rotula ninguém, não condena ninguém. Isso é absurdo. Isso é uma concepção de quem está neste plano de vida. E cristianismo é viver fora desse plano de vida. Ok? Então quando ele diz para ela, vá e não peques mais, Eu também não te condeno. eu também não te condeno, é um convite a uma mudança de plano de vida. Não adianta nada ela parar de dar para os caras da tribo, se ela continua uma miserável, se ela continua uma ignorante, se ela continua movida por esse tipo de coisa. Ela simplesmente vai trocar de adúltera praticante para adúltera recalcada. E ele falou no Sermão da Montanha o seguinte: não importa se você consumou ou não o ato, neguinho. Só de pensar. Só de pensar, você é escravo disso. Adúltero. Então para ele não tem a menor importância se ela vai efetivamente dar para todo mundo lá naquela aldeia ou não vai. O que ele quer é tirar ela desse plano. Ok? O vai e não peques mais não é assim: ó, vai e fica em casa. Tá? A hora que bater à vontade, tranca a porta. Não é isso. Não é isso. Porque isso não resolve nada. Isso não liberta ninguém. Isso não faz ninguém viver no outro plano. Ok? E não foi só para ela que ele falou, não. Ele falou para todo mundo que ele curou. Ele convidou todo mundo que ele curou a aspirar a um outro plano de vida. Cara, o Cristo convidou todo mundo a abraçar o ideal cristão. E falou para todo mundo que quem ia realizar os feitos desse ideal era Deus. Então acabou. Abraçou o ideal, está feito. Olha que coisa impressionante. O tempo não vai deixar, mas eu vou falar só mais essa para você. Pedro negou a Cristo 3 vezes. Cristo ressuscita e encontra Pedro e pergunta para ele 3 vezes: Pedro, você me ama? Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, você me ama? O Senhor sabe que eu te amo. Olha que inteligência desse cara. Ele deu para Pedro 3 oportunidades de afirmação. O mesmo Pedro que negou ele. Ah, então fala sério. Vida de cristianismo, cara, não tem isso, tá? Não tem essa de condenar. Não tem essa de impor nada. Não tem nem essa de exigir nada. Entendeu? O caminho é outro. Aqui sim, nesse plano de vida aqui é assim. Olho por olho, dente por dente. Ok? Trabalhou no sábado, chicotada. Praticou adultério, morre apedrejado. Ok? E por aí afora. Então, bom. Para a gente concluir, eu preciso de mais uns 5 minutos, se vocês me derem. Eu vou fazer aqui rapidamente algumas leituras aqui, 5, 10 minutos no máximo, só para a gente concluir esse negócio aqui, para fecharmos o raciocínio e retomá-lo no mês que vem. Levítico 1. Senhor Deus chamou Moisés e de dentro da tenda sagrada,
Deixa eu ler de cá, que é fonte maior. O Senhor chamou Moisés e de dentro da tenda sagrada mandou que ele desse aos israelitas as seguintes leis a respeito dos sacrifícios. Quando um homem oferecer um animal em sacrifício a Deus, o Senhor, ele poderá escolhê-lo do seu gado ou do seu rebanho de ovelhas e cabras. Se ele oferecer um animal do seu gado para ser completamente queimado no altar, então deverá ser um touro sem defeito, para que o Senhor o aceite. O homem levará o touro até a entrada da tenda sagrada. Ali ele porá a mão na cabeça do animal, a fim de que seja aceito como sacrifício para conseguir o perdão dos seus pecados. Levítico 1:4. Matar o touro para conseguir o perdão dos seus pecados. Um pouquinho mais para vocês antes da gente ir embora. Levítico 5. Eu li para vocês o 20, né? Agora 26, para vocês ir embora. Deu 26 para vocês ir embora. Então vocês não vão dormir hoje. Já deu 26, está aqui. Segura essa, meu povo. Se vocês obedecerem às minhas leis e os meus mandamentos, fazendo tudo que eu ordeno, eu mandarei chuva no tempo certo. A terra produzirá colheitas e as árvores darão frutas. E chega o Cristo e fala: Deus faz o seu sol se levantar sobre justos e injustos. A lavoura pega fogo quando tem que pegar, neguinho, e não importa. Ó, que doido. Se vocês obedecerem às minhas leis, os meus mandamentos, fazendo tudo o que eu ordeno, eu mandarei chuva no tempo certo, a terra produzirá colheitas e as árvores darão frutas. As colheitas serão tão grandes que vocês ainda estarão colhendo cereais quando chegar o tempo de colher uvas, e estarão colhendo uvas quando chegar o tempo de semear os campos. Vocês vencerão os seus inimigos e os matarão. Chegou Cristo e fala assim: ame o seu inimigo e ore por aqueles que te perseguem. Meu Deus, vocês têm que ler isso aqui em casa, tá? Vocês vão ler isso em casa, tá bom? Lê isso aqui em casa. Levítico, Números e Deuteronômio. Próximo. Nós vamos encontrar de novo no mês que vem, né? Primeira semana? Primeira sexta de dezembro. Continuaremos. Vai dar dia 1. Será que vai dar? Vamos olhar aqui. Nossa reunião será no dia 7 de dezembro. Não, dia 7 não vai dar, não. Não posso ler outro dia, não. Por que não pode? Que dia aqui 8. vai funcionar na casa Noite dos Pretos Velhos. É. Oh, mas que maravilha! Aí vai... Que maravilha, eu venho então. Pode vir. Então tá assim. Sexta-feira vai ser a noite do Preto Velho? Tô dentro. Um dia de trabalho na Você casa. tinha que me avisar. Só vai Tá entrar vendo? férias. Mas aí você pode Aí marcar uma pode semana depois, né? É, Se tiver. Não seria melhor a gente marcar uma... Se for marcar uma depois, vai ser então... Dia 15. 7, Dia 14. dia 14 de dezembro? Hein? Pode ser isso? 14 de dezembro? Não vai ter nada não? Vai ter. Vai ter nós aqui então. Então nós vamos nos encontrar no dia 14 de dezembro Dezembro de 2018. de 2018, para nós então darmos continuidade ao nosso estudo. Muito bom. Obrigado a você, querida. Bom dia.